Você já sentiu que o ar ao seu redor muda, que se torna denso e carregado com um peso que você não consegue explicar? Há lugares no mundo, antigos e esquecidos, onde os ecos do passado não são simples memórias, mas sim presenças ativas que esperam ser despertadas. A história que você está prestes a ouvir não trata de fantasmas que se veem ou correntes que se arrastam. Trata de algo muito mais sutil e aterrorizante, um hálito fétido que surge da própria terra, um fedor de tumba aberta que só se manifesta quando se pronunciam os nomes de certos mortos. Prepare-se para acompanhar um homem que, em sua inocente busca por conhecimento, descobriu que há nomes que nunca, sob nenhuma circunstância, devem ser pronunciados em voz alta. Julian era um historiador de vocação, um homem cuja paixão residia em desempoeirar os relatos esquecidos que se escondiam nos cemitérios da velha Castela. Seu projeto atual o havia levado ao cemitério mais antigo dos arredores de Burgos, um lugar onde as lápides de pedra, erodidas por séculos de vento e chuva, se inclinavam como anciãos cansados. Sua tarefa era meticulosa, catalogar cada nome, cada data, para preservar uma memória que se desvanecia a cada inverno. Equipado com seu caderno e uma escova para limpar o musgo, passava suas tardes em um silêncio só quebrado pelo canto dos pássaros e o sussurro do vento entre os ciprestes. Foi durante uma tarde de outono, quando o sol tingia o céu de tons alaranjados e melancólicos, que notou a primeira anomalia. Estava ajoelhado diante de uma tumba modesta, quase ilegível. Após um esforço considerável, conseguiu decifrar o nome gravado, Isidro Valbuena. No instante em que seus lábios formularam o nome em um murmúrio, uma brisa gelada e repentina o atingiu. Não era o vento natural que soprava suavemente, isto foi um sopro isolado, gélido e, o mais perturbador de tudo, carregado de um cheiro nauseabundo. Cheirava a terra úmida, a carne em decomposição, a quietude corrompida de uma cripta recém-aberta. Durou apenas um segundo e depois desapareceu, deixando Julian desconcertado e com um gosto amargo na boca. Ele atribuiu a uma corrente de ar estranha, talvez proveniente de alguma tumba rachada. Continuou seu trabalho, movendo-se para a próxima fileira. Elvira Mendoza, Mateus Serrano. Nada. O ar permanecia limpo e fresco. Então, chegou a uma lápide pertencente à mesma época que a primeira. O nome era Catalina Valbuena. Ao pronunciá-lo, a mesma rajada pútrido envolveu, desta vez mais intensa, mais duradoura. O fedor se agarrou à sua roupa e encheu suas narinas, provocando-lhe uma ânsia. O frio era tão penetrante que sentiu como sua pele se arrepiava. Agora não podia haver dúvida, o fenômeno estava diretamente ligado a esse sobrenome. O medo, frio e penetrante, começou a substituir sua curiosidade acadêmica. Durante os dias seguintes, Julian se obcecou. Converteu sua investigação em um experimento macabro. Percorria o cemitério buscando sistematicamente o sobrenome Valbuena. Cada vez que o encontrava e o pronunciava, a resposta era a mesma, uma exalação fétida e gelada que parecia surgir da própria terra sob a lápide. Descobriu que era uma família numerosa que havia perecido no transcurso de um único ano, séculos atrás. A causa de suas mortes não estava registrada nos arquivos da igreja, um vazio histórico que agora parecia sinistro. A experiência se tornou cada vez mais aterrorizante. O cheiro ficava mais forte com cada nome, mais pessoal. Já não era só o cheiro de morte, era um cheiro de sofrimento, de uma agonia prolongada que havia se impregnado no ar. Começou a ter pesadelos. Sonhava que estava preso sob a terra, com o peso da terra úmida sobre ele, enquanto o vento sussurrava os nomes dos Valbuena uma e outra vez. Sentia-se observado entre as tumbas, como se ao nomear os mortos, os estivesse arrancando de seu descanso e eles não estivessem satisfeitos. A culminação de seu horror chegou em uma tarde cinza e pesada. Havia encontrado o que parecia ser o panteão principal da família, uma estrutura de pedra maior, embora em muito mau estado. Na placa principal, um nome se destacava sobre os demais, o do patriarca, Jeremias Valbuena. Julian hesitou. Uma parte dele, a parte racional, dizia-lhe que terminasse seu trabalho. Mas seu instinto de sobrevivência gritava-lhe que fosse embora e não voltasse jamais.
Com o coração martelando em seu peito, respirou fundo e pronunciou o nome em voz alta e clara. A reação foi instantânea e violenta. Não foi uma brisa, foi um vendaval pestilento que explodiu desde a base do panteão, arremessando folhas secas e poeira em um turbilhão. O ar se tornou tão espesso e pútrido que Julián caiu de joelhos, sufocando. O cheiro era insuportável, o fedor concentrado de um massacre. E no meio desse furacão fétido, ouviu algo mais. Um sussurro, claro como uma voz ao seu lado, que dizia: "Por que nos chamas?" O terror puro e absoluto o paralisou. Não havia ninguém. Levantou a vista para o panteão e viu como uma fina rachadura negra percorria a pedra, desde a base até o nome que acabará de pronunciar. Da rachadura emanava uma escuridão palpável e esse hálito gelado da tumba. Julián não precisou ver mais. Levantou-se e correu. Correu sem olhar para trás, abandonando seu caderno, suas ferramentas, seu projeto. Fugiu do cemitério e de Burgos, atormentado por um cheiro que pareceu segui-lo durante semanas e por uma pergunta sussurrada que ressoaria em seus pesadelos pelo resto de sua vida. Aprendeu da pior maneira que alguns mortos não desejam ser lembrados, e que nomear certas almas é convidá-las a exalar sua eterna miséria sobre o mundo dos vivos. Se esta história gelou seu sangue, não se mova. Ainda restam muitos segredos obscuros por desvendar. Demonstre-nos sua coragem com um like e inscreva-se no canal para que não perca os pesadelos que estão por vir. História 2. O som de passos sobre as lápides em Guadalajara. Que sons te apavoram na escuridão? Para a maioria, são os ruídos inesperados, uma porta que rende, um galho que bate na janela. Mas, e se o som mais aterrorizante fosse um rítmico, previsível e completamente impossível? Imagine trabalhar de noite, rodeado pelo silêncio solene de milhares de tumbas, e ouvir passos. Não no caminho ao seu lado, mas sobre as frias e sagradas lápides que cobrem os mortos. Passos de alguém invisível que cada noite, na mesma hora, realiza uma procissão solitária sobre as sepulturas. Esta é a história de um vigilante que descobriu que há rotinas que nem mesmo a morte pode quebrar. Ricardo aceitou o trabalho de vigilante noturno no panteão de Belém por necessidade. O salário era decente e a tarefa parecia simples, assegurar-se de que as portas estivessem fechadas e que nenhum vândalo perturbasse a paz do lugar. Os primeiros dias foram tranquilos, quase monótonos. Fazia suas rondas sob a luz da lua, encontrando uma estranha serenidade na cidade dos mortos. As majestosas tumbas e os mausoléus de cantaria se erguiam como guardiões silenciosos da noite. Mas essa tranquilidade se despedaçou durante sua primeira semana, logo depois da meia-noite. Enquanto caminhava por um dos corredores principais, um som anômalo chegou aos seus ouvidos. Era um claque, surdo e pesado, como o de um sapato pisando sobre pedra. Parou e aguçou o ouvido. Silêncio. Certamente havia sido um pedaço de alvenaria que havia se desprendido. Continuou seu caminho, mas então ouviu novamente. Clac, clac, clac. Era um ritmo constante, lento e deliberado. Não provinha do caminho de cascalho no qual ele se encontrava, mas da área das tumbas à sua direita. Soava inequivocamente como se alguém estivesse caminhando diretamente sobre as grandes lajes de mármore que selavam as sepulturas. Seu primeiro instinto foi a raiva. Pensou que eram jovens buscando emoções fortes ou profanadores de tumbas. Acendeu sua potente lanterna e varreu com um feixe de luz a seção de onde provinha o som. "Quem anda aí?" "Este é um lugar sagrado", gritou ao silêncio. O som cessou instantaneamente. A luz de sua lanterna não revelou nada além de fileiras de tumbas imóveis, banhadas pelo pálido resplendor. Buscou meticulosamente entre as cruzes e os anjos de pedra, mas não havia ninguém. As portas do panteão estavam fechadas com correntes e cadeados. Ninguém poderia ter entrado. Confuso, descartou como uma estranha brincadeira do eco ou de sua própria mente. Mas na noite seguinte, na mesma hora, os passos retornaram. 00:05. Clac, clac, clac. De novo, sobre as lápides. Desta vez, Ricardo não gritou. Ficou quieto, escutando.
Os passos seguiam uma rota definida, como se a pessoa invisível estivesse visitando uma tumba, depois outra, em uma linha quase reta. A lógica dizia-lhe que era impossível. O som era claro demais, pesado demais para ser um animal. Decidiu que na próxima noite estaria preparado. Levou consigo uma lanterna mais potente e escolheu um ponto de esconderijo, um mausoléu escuro que lhe oferecia uma vista perfeita do caminho que os passos pareciam seguir. Esperou na escuridão, com o coração batendo com uma mistura de medo e determinação. A meia-noite chegou e passou em um silêncio tenso. E então, começaram. Clac! O som nasceu perto da tumba mais antiga da fileira. Ricardo prendeu a respiração, focando seu olhar na escuridão. Clac! O som se moveu para a próxima lápide. Apesar de não poder ver nada, sua mente desenhava a imagem de uma figura invisível dando um passo lento e pesado. Clac! Estava cada vez mais perto de seu esconderijo. Ricardo sentiu um suor frio percorrer suas costas. Podia ouvir os passos com uma clareza aterrorizante, mas seus olhos não viam absolutamente nada se movendo na noite. Era uma dissonância sensorial que estava destroçando seus nervos. Os passos estavam agora a apenas algumas tumbas de distância. Podia sentir uma estranha vibração no ar, uma queda na temperatura. Reuniu toda a sua coragem. No momento em que ouvisse o próximo passo, o que soaria justo diante dele, acenderia a lanterna e enfrentaria o que quer que estivesse ali. Clac! O som foi ensurdecedor, exatamente onde havia previsto. Ricardo saltou de seu esconderijo e apertou o interruptor da lanterna. Um cone de luz branca e brilhante inundou a área. Não havia nada. Absolutamente nada. Só a fileira de tumbas frias e silenciosas. Mas o som não parou. Justo quando a luz o atingiu, ouviu outro clac atrás dele, como se a entidade tivesse passado ao seu lado nesse mesmo instante. Girou-se freneticamente, varrendo com a luz em todas as direções, mas o caminhante invisível continuou sua rota, afastando-se com seu ritmo metódico até que o som se desvaneceu na distância. Ricardo ficou de pé, tremendo no meio do cemitério. A prova era irrefutável e 1000 vezes mais aterrorizante que qualquer vândalo de carne e osso. Não estava sozinho. Cada noite, uma entidade invisível percorria o mesmo caminho de dor, visitando as tumbas de seus entes queridos em uma procissão eterna. Não era uma presença maligna, mas sua natureza incompreensível era profundamente perturbadora. No dia seguinte, Ricardo apresentou sua renúncia. Não podia suportar a ideia de passar outra noite escutando essa marcha fúnebre de um fantasma pontual. Contou ao seu supervisor uma desculpa sobre problemas familiares. Quem lhe acreditaria a verdade? O panteão de Belém guarda muitos segredos, mas o mais arrepiante poderia ser o da alma fiel que, mesmo depois da morte, se recusa a abandonar sua rotina de visitar os que se foram antes, caminhando eternamente sobre as lápides na quietude da noite de Guadalajara. A noite está cheia de sons que não podemos explicar. Se você se atreve a continuar escutando, dê like neste vídeo e inscreva-se. O próximo som que você escutar poderia ser o de sua própria porta se abrindo lentamente. História 3. O caixão que nunca esfriava em Sonora. O deserto de Sonora é uma terra de extremos. O sol castiga a terra até transformá-la em pó e as noites trazem um frio que penetra até os ossos. Em um lugar assim, a pedra e o mármore de um cemitério atuam como testemunhas dessas temperaturas, ardem sob o sol e se tornam gélidos ao cair da noite. Mas, o que você pensaria se eu dissesse que no meio deste ciclo implacável de calor e frio, existia uma tumba que desafiava todas as leis da natureza? Um caixão de pedra que, não importando a hora do dia ou a estação do ano, sempre mantinha um calor inexplicável, um calor humano. Esta é a crônica de um velho coveiro que descobriu um segredo terrível, que nem todos os que estão enterrados descansam em paz, e que alguns corpos se recusam a esfriar. Dom Anselmo havia sido o coveiro do pequeno cemitério de Álamos durante mais de 50 anos. Conhecia cada tumba, cada história e cada rangido do velho portão de ferro. Suas mãos, curtidas e rachadas pelo sol e pela terra, haviam cavado mais tumbas do que podia contar.
Para ele, a morte era algo familiar, tranquilo e, sobretudo, frio. A frieza da pedra, a frieza da terra, a frieza final da carne. Por isso, o que descobriu em uma tarde de agosto sacudiu até os alicerces de seu ser. Estava realizando sua ronda habitual, tirando as ervas daninhas que cresciam com obstinação ao redor das tumbas. O sol da tarde era implacável e, buscando um respiro, apoiou-se em um velho sarcófago de pedra que se encontrava na seção mais antiga do cemitério. No instante em que suas costas tocaram a superfície, afastou-se com um sobressalto. A pedra não estava quente pelo sol, estava morna. Era um calor diferente, um calor suave, orgânico, como se estivesse apoiado em uma pessoa viva. Intrigado, colocou a palma de sua mão sobre a tampa do sarcófago. Não havia dúvida. Um calor constante e moderado emanava desde o interior da pedra. Tocou a tumba ao lado, estava ardendo pelo sol. Tocou outra na sombra, estava fresca. Só este sarcófago, pertencente a um tal Eládio Grijalva, falecido em 1889, irradiava este calor vital e anômalo. Anselmo sentiu um arrepio percorrer suas costas, um arrepio que não tinha nada a ver com o calor do deserto. A curiosidade se converteu em uma obsessão doentia. Cada dia, Anselmo visitava a tumba de Eládio Grijalva. Comprovava sua temperatura pela manhã, quando o ar ainda era fresco, estava morna. Comprovava ao meio-dia, sob o sol abrasador, seguia morna, nem mais quente nem mais fria. E a comprovava à noite, quando o deserto se congelava, o calor persistia, uma ilha de vida febril em um oceano de frio mortal. Era um calor que não tinha explicação lógica nem científica. Anselmo começou a investigar a história de Eládio Grijalva. Os anciãos do povoado contavam histórias sussurradas sobre ele. Diziam que foi um homem de uma vitalidade extraordinária, quase inumana. Um homem que se vangloriava de que a morte não poderia com ele, que seu sangue era quente demais para esfriar. Foi um latifundiário cruel e déspota, odiado por muitos, que morreu de forma repentina e misteriosa. A lenda local dizia que em seu leito de morte, em vez de pedir perdão por seus pecados, amaldiçoou a própria morte, jurando que seu corpo nunca conheceria o frio do esquecimento. Essas histórias só alimentavam o pavor de Anselmo. Começou a sentir uma presença quando se aproximava da tumba. Às vezes, acreditava ver um leve vapor, como o da respiração em uma manhã fria, elevar-se das juntas da tampa do sarcófago, embora o calor do deserto tornasse tal coisa impossível. O medo apoderou-se dele, mas não podia deixar estar. Necessitava de uma prova definitiva. A oportunidade, ou a condenação, chegou durante uma inusual onda de frio que açoitou Sonora em pleno inverno. A temperatura caiu abaixo de zero, e uma fina camada de geada cobriu o solo do cemitério. Impulsionado por uma força que não podia controlar, Anselmo dirigiu-se ao cemitério no meio da noite, agasalhado até as orelhas e com uma lanterna na mão trêmula. A geada cobria todas as tumbas, fazendo-as brilhar como monumentos de cristal sob a lua. Todas, exceto uma. O sarcófago de Eládio Grijalva estava completamente livre de geada. A pedra estava seca e, ao aproximar-se, Anselmo pôde ver que uma pequena aura de calor derretia os flocos de neve antes que tocassem a superfície. O calor era mais perceptível que nunca, uma declaração desafiante contra o frio da noite. Com o coração na garganta, Anselmo fez algo que se arrependeria pelo resto de sua vida. Ajoelhou-se e colou a orelha à grossa pedra do sarcófago. No início, só ouviu o assobio do vento. Mas depois, através da densidade da rocha, percebeu um som. Um som rítmico, surdo e constante. Um som que conhecia muito bem, mas que nunca deveria ter escutado naquele lugar. Era uma batida. Bum bum, bum bum, bum bum. Lenta, pesada, mas inconfundível. Era a batida de um coração humano, bombeando sangue quente dentro de uma tumba de mais de um século de antiguidade. Um grito abafado escapou dos lábios de Anselmo. Afastou-se da tumba como se esta queimasse, tropeçando para trás e caindo sobre a terra gelada. Sua mente se recusava a processar o que havia ouvido. Eládio Grijalva,
O homem que jurou que nunca esfriaria, havia cumprido sua palavra. Não estava morto. Ou, se estava, uma parte dele, seu coração, seu calor, seguia lutando contra a morte em uma prisão de pedra sob o solo do deserto. Anselmo nunca voltou a tocar naquela tumba. Aposentou-se pouco depois, deixando o segredo do caixão morno para seu sucessor, sem atrever-se a pronunciar a horrível verdade. O sarcófago de Eládio Grijalva permanece no cemitério de Álamos, um farol de calor antinatural, um lembrete aterrorizante de que há vontades tão fortes que podem obrigar um corpo a manter seu calor vital, esperando, talvez, o dia em que possa voltar a caminhar sob o sol de Sonora. Há segredos que jazem sob a terra, esperando serem descobertos. Se você quer continuar desenterrando os horrores que se escondem na escuridão, apoie este vídeo com um like e inscreva-se. Prometemos que você não conseguirá dormir. Continua com as histórias 4:10 seguindo o mesmo padrão de tradução, mantendo extensão e estrutura, tentar novamente esse ótimo. Aqui está a continuação da tradução das histórias 4:10. História 4. Um monge que se ajoelhou ao seu lado em Morelos. A fé pode ser um refúgio, um bálsamo para a alma na solidão da noite. Para um sacerdote, a capela é o lugar mais seguro do mundo, um santuário protegido pela presença divina. Mas, o que ocorre quando a santidade do lugar é compartilhada por uma devoção que transcende a barreira da vida e da morte? O que acontece se, no meio de sua oração mais profunda, uma figura se ajoelha ao seu lado para rezar com você, uma figura que não pertence a este mundo? Esta é a história do Padre Mateu, um jovem sacerdote que, na quietude de um antigo mosteiro, encontrou um companheiro de oração cuja piedade era tão eterna quanto sua própria morte. O Padre Mateu havia sido designado ao mosteiro de Tepoztlán, um lugar de imponentes muros de pedra e uma história que se afundava nas raízes da evangelização no México. O mosteiro era lar de uma dúzia de monges anciãos, homens de rotinas silenciosas e fé inquebrantável. Mateu adorava a paz do lugar, especialmente a da capela principal durante a noite. Quando todos os demais dormiam, ele se ajoelhava no genuflexório diante do altar maior, sob o olhar de santos de madeira entalhada, e encontrava uma conexão especial com Deus no silêncio absoluto. Uma noite, enquanto estava imerso em uma oração profunda, uma sensação sutil o tirou de sua concentração. Não foi um som, mas sim uma mudança no ambiente, a percepção de uma presença próxima. Abriu os olhos e olhou ao seu lado. Ali, ajoelhado junto a ele no genuflexório contíguo, havia um monge. Mateu não o havia ouvido chegar. A figura estava completamente imóvel, com a cabeça inclinada e as mãos entrelaçadas, coberto pelo tradicional capuz da ordem. Mateu sorriu para seus adentros. Supus que era o irmão Anselmo, o mais ancião e devoto de todos, conhecido por suas vigílias noturnas. Sentiu uma onda de camaradagem. Não estavam sozinhos em sua fé. Sem dizer uma palavra, para não romper a atmosfera sagrada, Mateu voltou a inclinar a cabeça e continuou com suas orações, sentindo-se reconfortado pela piedosa companhia. Rezaram juntos em um silêncio compartilhado durante o que pareceu uma hora. No entanto, à medida que o tempo passava, uma estranha inquietação começou a se infiltrar na mente de Mateu. O monge ao seu lado não havia se movido nem 1 milímetro. Não havia ajustado sua postura, nem tossido, nem sequer o mais mínimo som de sua túnica roçando a madeira. A imobilidade era total, antinatural. Além disso, Mateu começou a notar um frio que emanava da figura, um frio que não correspondia à temperatura da capela. Era um frio de cripta, úmido e penetrante. Sua concentração se rompeu. A curiosidade, tingida de um medo incipiente, o venceu. Levantou a cabeça e observou o monge mais de perto. A túnica que vestia era de um tecido áspero e um corte arcaico, diferente do que usavam os monges atualmente. Suas mãos, entrelaçadas sobre o genuflexório, eram de um branco ceroso, quase translúcido, com nós que pareciam afiados demais sob a pele. Um sentimento de pavor começou a oprimir-lhe o peito. A paz seja contigo, irmão, sussurrou Mateu, com a voz trêmula. A figura não respondeu. Não houve nenhuma reação. Seguiu em sua postura de oração,
uma estátua de devoção silenciosa. Mateu inclinou-se um pouco mais, tentando ver o rosto oculto sob o capuz. A escuridão ali dentro era densa, antinatural. E então, deu-se conta do que era realmente impossível. O monge não respirava. Não havia o mais mínimo movimento em seu peito, nem o mais leve som de inalação ou exalação. Estava compartilhando o espaço sagrado com algo que só imitava a vida. O pânico apoderou-se dele. Queria gritar, correr, mas estava paralisado pelo terror. Justo nesse momento, como se sentisse seu medo, a figura começou a se mover. Lenta, muito lentamente, a cabeça encapuzada se levantou. Não foi um movimento humano, mas sim o de algo rígido, como uma marionete cujas cordas se tensionam depois de séculos de inatividade. Mateu prendeu a respiração, incapaz de apartar a vista. A cabeça se inclinou para ele, e da profunda escuridão do capuz, 2 pontos de uma negrura ainda mais profunda o olharam. Não havia olhos, só vazios que pareciam absorver a luz e a alma. O rosto, visível pela metade, era o de uma múmia, pele ressecada e apergaminhada esticada sobre os ossos de uma caveira, com os lábios ressecos entreabertos em uma careta de oração eterna. A figura não emitiu som, mas Mateu escutou uma voz em sua mente, uma voz que soava após há séculos de solidão: obrigado por rezar comigo, irmão. O terror finalmente rompeu sua paralisia. Mateu soltou um grito abafado e se arrastou para trás, caindo desajeitadamente ao chão. Afastou-se de gatinhas, sem atrever-se a dar as costas à aparição. Quando seus olhos voltaram ao genuflexório, o monge havia desaparecido. O ar já não estava frio. Estava sozinho novamente. Mas a capela já não se sentia como um santuário. Sentia-se como uma tumba. Na manhã seguinte, com o rosto pálido e as mãos ainda trêmulas, contou sua experiência ao abade. O ancião o escutou com uma expressão grave e triste. Quando Mateu descreveu a túnica arcaica, o abade assentiu lentamente e o guiou à cripta sob a capela. Ali, mostrou-lhe uma pequena seção tapiada. Há 300 anos, explicou o abade, um monge chamado Frei Ambrósio foi julgado por heresia. Seu castigo foi o votum silenti, o voto de silêncio eterno. Foi emparedado vivo aqui mesmo, nos alicerces da capela que tanto amava. A lenda diz que seu espírito, consumido por uma devoção tão grande que nem a morte pôde apagar, às vezes sobe à capela pela noite, buscando alguém com quem compartilhar suas orações interrompidas. Mateu nunca mais rezou sozinho na capela pela noite. Havia descoberto que a fé pode construir pontes entre o céu e a terra, mas também entre os vivos e os mortos que se recusam a abandonar seu posto de oração. Às vezes, a companhia que ansiamos na solidão pode vir de lugares que não imaginamos. Se esta história fez você olhar por cima de seu ombro, dê like e inscreva-se. Ainda há muitos espectros esperando para compartilhar seu silêncio com você. História 5. A alma que se negou a ser abençoada em Zaragoza. A batalha entre o bem e o mal, entre o sagrado e o profano, se trava desde o princípio dos tempos. Um sacerdote, armado com sua fé e suas orações, é um soldado nessa guerra. Mas, o que sucede quando o inimigo não é um demônio ou um espírito errante, mas sim a própria terra? O que ocorre quando o solo sob seus pés se rebela contra as palavras sagradas, respondendo a uma bênção com um rugido de ódio desde as profundezas? Adentre-se em um pequeno povoado de Zaragoza, onde um jovem sacerdote tentou consagrar um terreno e descobriu que há almas tão corruptas e desafiantes que sua maldade envenenou a própria terra que as acolhe, negando-se a ser abençoadas. O padre Gabriel chegou à paróquia de Trasmoz, um povoado aragonês famoso por suas lendas de bruxaria e aquelarres, com o coração cheio de fervor e a intenção de renovar a fé da comunidade. Uma de suas primeiras tarefas foi a de abençoar uma pequena parcela de terra junto ao velho cemitério. O terreno havia estado abandonado durante gerações e a prefeitura queria convertê-lo em uma extensão do camposanto. Para Gabriel, era uma tarefa rotineira, um ato simples de consagração. Uma manhã ensolarada, acompanhado por 2 coroinhas e um punhado de fiéis curiosos, dirigiu-se ao terreno. Levava sua estola, seu aspersório e um caldeirão com água benta.
O lugar tinha um ar estranho, apesar do sol, parecia mais sombrio que seus arredores, e a grama que crescia ali era escassa e de uma cor amarelada e doentia. Gabriel não deu importância e começou o ritual. Levantou sua mão e começou a recitar a oração de bênção em latim. Pater Noster, que é esse in caelis. Mal havia pronunciado as primeiras palavras quando um som estranho o interrompeu. Foi um murmúrio baixo, profundo, que pareceu vir de todas as partes e de nenhuma ao mesmo tempo. Os fiéis se olharam entre si, desconcertados. Gabriel franziu a testa, pensando que poderia ser o vento em alguma caverna próxima, e continuou. Benedic, Domine, locum estum. Ao pronunciar a palavra abençoa, o murmúrio se intensificou. Agora soava como um grunhido grave, vibrante, que fazia tremer ligeiramente o solo sob seus pés. Os coroinhas recuaram, assustados. A água no caldeirão começou a ondular sem nenhuma causa aparente. O ambiente se tornou tenso, opressivo. Gabriel, embora nervoso, agarrou-se à sua fé. Isto era uma prova, uma manifestação do mal que resistia à luz. Com voz mais forte e firme, continuou a oração. Mergulhou o aspersório na água benta e preparou-se para borrifar a terra. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. No instante em que a primeira gota de água benta tocou o solo, a terra respondeu com uma fúria inimaginável. Um rugido gutural e atroador surgiu das profundezas, um som de pura raiva e dor que fez com que todos os presentes tapassem os ouvidos. A terra tremeu violentamente, e uma pequena fissura apareceu no lugar onde havia caído a água, da qual saiu um vapor sulfuroso e mal cheiroso. Os pássaros das árvores próximas fugiram em um bando aterrorizado. Os fiéis gritaram e recuaram, fugindo do lugar. Só Gabriel e seus trêmulos coroinhas permaneceram. O sacerdote estava pálido, mas sua determinação havia se convertido em um zelo combativo. Isto não era um simples terreno baldio, algo maligno residia aqui. Voltou a borrifar o solo com mais água benta. Cada gota que tocava a terra provocava um novo rugido subterrâneo, mais forte e desafiante que o anterior. Era como tentar batizar um demônio que se retorcia de agonia. Decidido a não ser vencido, Gabriel se ajoelhou, plantou um pequeno crucifixo de madeira no solo e começou a rezar o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Sancti Michael Archangeli, defende-nos in proelio. A reação foi ainda mais violenta. O rugido se converteu em um bramido ensurdecedor, e a terra ao redor do crucifixo começou a fumegar e a enegrecer como se o ácido a estivesse queimando. O crucifixo de madeira começou a vibrar e, diante dos olhos atônitos de Gabriel, partiu-se em dois e se consumiu em uma pequena chama de fogo negro, deixando só cinzas. O sacerdote levantou-se de um salto, o terror finalmente superando sua fé. O mal que habitava naquele lugar era antigo, poderoso e estava ancorado à própria terra. Não era um espírito que pudesse ser expulso, era uma corrupção, uma mancha na alma do mundo. Compreendeu que não podia ganhar. Naquela noite, investigou nos arquivos paroquiais mais antigos, textos que levavam séculos sem serem abertos. O que encontrou gelou-lhe o sangue. Séculos atrás, durante a época da Inquisição, uma mulher acusada de ser a bruxa mais poderosa de Aragão foi queimada na fogueira naquela mesma parcela. Seu nome era Elara. Os registros diziam que enquanto as chamas a consumiam, não gritou de dor, mas riu e amaldiçoou a Deus, a igreja e a mesma terra sobre a qual morria. Jurou que sua alma nunca iria embora, que se fundiria com o solo e que nunca, jamais, aceitaria a bênção de um Deus ao qual odiava. Havia se convertido, literalmente, em terra profana. O padre Gabriel abandonou seus planos de estender o cemitério. Declarou o terreno como não consagrado e proibiu qualquer um de pôr um pé nele. O povoado de Trasmóis adicionou uma nova e aterrorizante lenda à sua coleção. A história de uma alma tão cheia de ódio que se negou a ser abençoada, uma alma cujo rugido de desafio eterno ainda pode ser escutado sob a terra se você se atreve a sussurrar uma oração em seu profano domínio. Há lugares no mundo que rejeitam a luz. Se você se fascina por estas histórias onde a escuridão responde, dê like e inscreva-se no canal.
Da próxima vez que você passar por um terreno abandonado, perguntará a si mesmo que alma ressentida dorme sob seus pés. História 6. O retrato que o seguia com o olhar em Madrid. Os cemitérios estão cheios de olhos. Os olhos dos anjos de mármore, dos santos nos vitrais, e, mais inquietantemente, os olhos daqueles que já não estão, capturados para sempre em fotografias de porcelana descoloridas pelo tempo. Olhamos estas imagens e vemos um momento congelado, um rosto sem vida. Mas, e se um desses retratos não estivesse tão sem vida como parece? E se uns olhos de cerâmica pudessem seguir seus movimentos, observando-o com uma intensidade silenciosa que gela a alma? Esta é a história de um homem que, em um histórico cemitério de Madrid, se converteu no objeto de atenção de um retrato que não estava disposto a deixá-lo passar despercebido. Carlos era um fotógrafo amador com uma fascinação pela melancolia gótica dos cemitérios antigos. O cemitério da Almudena em Madrid era seu lugar favorito, um labirinto de mausoléus opulentos e tumbas humildes, cada um com sua própria história silenciosa. Gostava de capturar a beleza na decadência, a forma em que a luz brincava com as estátuas cobertas de musgo e as cruzes de ferro forjado. Foi durante uma de suas visitas que se deparou com uma lápide particular em uma das seções mais antigas. Era uma tumba singela, mas o que chamou sua atenção foi a fotografia de porcelana incrustada na pedra. Era o retrato de uma mulher jovem, de uma beleza severa e penetrante. Tinha o cabelo escuro recolhido em um penteado do início do século XX, uns olhos grandes e escuros que pareciam olhar diretamente o espectador. O nome gravado embaixo era Leonor Valcárcel. Carlos sentiu uma estranha conexão com a imagem. Havia algo em seu olhar que era incrivelmente intenso, quase vivo. Levantou sua câmera e tirou várias fotos desde diferentes ângulos. Enquanto se movia ao redor da tumba, teve a estranha sensação de que os olhos da fotografia o seguiam. Descartou de imediato como uma ilusão ótica, um truque comum da perspectiva em retratos bidimensionais. No entanto, a sensação era tão persistente e estranha que lhe deixou uma profunda inquietação. Na semana seguinte, Carlos voltou ao cemitério para continuar seu projeto. Inconscientemente, seus passos o levaram de volta à tumba de Leonor. Ao aproximar-se, fixou-se novamente no retrato. A mulher parecia olhá-lo diretamente enquanto ele se aproximava. Para provar sua teoria, caminhou de um lado para outro diante da lápide, mantendo a vista fixa na fotografia. O efeito era inegável e aterrorizante. Não era uma simples ilusão ótica. A cabeça no retrato permanecia imóvel, mas os olhos, dentro de suas órbitas de porcelana, pareciam girar sutilmente, seguindo cada um de seus movimentos. O coração de Carlos começou a bater com força. Isto era impossível. Aproximou-se até que seu rosto estivesse a centímetros da fria porcelana. Os olhos escuros o olhavam fixamente. Deu um passo lento para a esquerda. As íris pintadas se deslizaram na mesma direção, mantendo o contato visual. Era um movimento mínimo, quase imperceptível, mas estava ocorrendo. Sentia-se como um inseto sob a lupa, examinado por uma consciência aprisionada atrás de uma camada de esmalte cerâmico. A fascinação de Carlos se converteu em uma mistura de medo e obsessão. Quem era Leonor Valcárcel? Por que seus olhos seguiam os vivos? Passou dias nos arquivos da cidade, buscando informação sobre ela. Descobriu que Leonor havia morrido jovem, aos 22 anos, em circunstâncias trágicas. Oficialmente, determinou-se como um suicídio, mas os rumores da época falavam de um assassinato passional, um crime cometido por um amante ciumento que nunca foi levado à justiça. Diziam que seu espírito não podia descansar até que seu assassino fosse exposto. Com esta nova informação, a experiência no cemitério adquiriu um matiz ainda mais sinistro. Voltou à tumba, desta vez não como fotógrafo, mas como um investigador improvisado, atraído pelo mistério. Ao chegar, notou que o olhar de Leonor parecia diferente. Já não era só uma observação passiva, havia uma intensidade nele, quase uma súplica. "O que você quer, Leonor?", sussurrou Carlos à fotografia, sentindo-se um completo idiota, mas incapaz de evitá-lo. Enquanto falava, sentiu um frio repentino no ar.
O olhar da mulher pareceu intensificar-se ainda mais. Carlos sentiu um impulso irracional. Tirou seu celular e buscou na internet os jornais da época do assassinato de Leonor. Encontrou um artigo antigo com uma fotografia borrada do principal suspeito, seu amante, um homem poderoso que usou sua influência para evitar a prisão. O homem tinha um rosto distinto, mas com os olhos pequenos e cruéis. Movido por esse impulso, Carlos segurou seu celular diante do retrato de Leonor, mostrando-lhe a foto de seu presumido assassino. Nesse instante, ocorreu algo que desafiou toda a racionalidade. A expressão da mulher na fotografia mudou. O olhar de súplica se transformou em um de puro ódio e fúria. E então, um som rachou o silêncio do cemitério. Um fino craque ressoou no ar. Uma lágrima de porcelana, uma rachadura fina como um cabelo, apareceu no retrato, descendendo desde um dos olhos escuros. Carlos deu um grito abafado e deixou cair o celular. A tumba, a fotografia, todo o lugar pareciam vibrar com uma emoção gelada e antiga. Havia interagido com o espírito de Leonor, havia-lhe mostrado o rosto de seu assassino, e ela havia reagido. Sua dor e sua ira eram tão fortes que haviam conseguido afetar o objeto físico que a representava. Aterrorizado, Carlos fugiu do cemitério da Almudena e nunca mais voltou. Não queria saber mais do destino de Leonor nem de seu amante. Havia cruzado uma linha, havia vislumbrado um tormento que não estava destinado aos vivos. Às vezes, pela noite, quando fecha os olhos, ainda vê o retrato de Leonor Valcárcel, com seus olhos escuros e penetrantes, seguindo na escuridão de sua mente, um lembrete perpétuo de que mesmo na morte, alguns olhares nunca se afastam. Há olhos que nos observam desde o outro lado, presos em velhos retratos. Se você gostou desta história e quer sentir mais olhares sobre você, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se. Talvez a próxima foto antiga que você veja lhe devolva o olhar. História 7. O som de correntes na capela do cemitério no Texas. No coração da noite, o silêncio de um cemitério é uma coisa sagrada. Mas há horas, momentos específicos do dia, em que esse véu de silêncio se rasga e o passado sangra para o presente. Às 3 da madrugada, conhecida como a hora do diabo ou a hora das bruxas, é um desses momentos. É uma hora em que o mundo dos vivos e o dos mortos estão mais próximos. Agora, imagine escutar as orações dos fiéis em uma capela a essa hora ímpia, misturadas com um som que não pertence ali, o arrastar pesado e metálico de correntes, um som cuja origem ninguém pode encontrar, mas cujo significado todos temem. O cemitério de Blackwood, em uma zona rural e esquecida do Texas, era conhecido por duas coisas: seus carvalhos centenários cobertos de musgo espanhol e sua pequena capela de madeira, que datava da época da Guerra Civil. A capela, embora em desuso para serviços regulares, era mantida pela comunidade local, e uma estranha tradição havia surgido em torno dela. Um grupo de mulheres devotas se reunia ali cada noite, às 3 da madrugada, para rezar o rosário, acreditando que a essa hora suas orações tinham mais poder contra as forças da escuridão. O padre Michael, recém-chegado ao condado, escutou esta história com ceticismo, mas também com curiosidade. As mulheres juraram-lhe que, com frequência, durante suas orações, escutavam um som inexplicável que se unia às suas vozes. Um som metálico, como de grossas correntes sendo arrastadas pelo chão de pedra da capela. Rogaram-lhe que fosse com elas, que abençoasse o lugar e lhes desse paz. Intrigado, Michael aceitou. Uma noite, pouco antes das 3, juntou-se ao pequeno grupo de mulheres na fria e austera capela. O lugar estava iluminado só por algumas poucas velas, cujas chamas dançantes projetavam sombras alongadas e trêmulas sobre as paredes de madeira. O ambiente era solene e carregado de expectação. Às 3 em ponto, as mulheres começaram a rezar. Deus te salve, Maria, cheia de graça. Os primeiros minutos transcorreram em uma calma absoluta. Michael começou a pensar que tudo era produto da sugestão. A única resposta às orações era o eco de suas próprias vozes na pequena nave. Mas então, quando começavam o segundo mistério, ele o escutou. Foi um som sutil no início, quase imperceptível.
Um SHHH clunk metálico e abafado que parecia vir da parte traseira da capela, perto do altar. Pensou que poderia ser um cano velho ou um animal. Mas o som se repetiu, desta vez mais claro, mais próximo. SHHH clunk, SHHH clunk. Era o ritmo inconfundível de elos de ferro pesados, arrastados lentamente sobre um chão de pedra. As mulheres não detiveram suas orações, mas suas vozes vacilaram. Seus olhos se moviam nervosamente pela capela, buscando a origem do ruído. Michael levantou-se, com uma vela na mão, caminhou para o altar. O som parecia mover-se com ele, sempre um passo à frente, sempre nas sombras onde sua luz não chegava. Revisou atrás do altar, na pequena sacristia, no confessionário coberto de pó. Não havia nada. Não havia correntes, nem nada que pudesse produzir esse som. Regressou ao seu banco, confuso e com um nó de ansiedade no estômago. As orações continuaram, e o som das correntes também. Às vezes se detinha, como se o portador invisível estivesse escutando as orações, e depois se retomava, seu ritmo lento e pesado enchendo cada pausa entre as ave-marias. O som não era agressivo, mas sim profundamente melancólico e opressivo. Era como o lamento de um prisioneiro, uma penitência eterna que se desenvolvia em um plano invisível. A tensão na capela era insuportável. O ar sentia-se pesado, carregado de uma tristeza antiga. Michael decidiu tomar cartas no assunto. Com voz firme, interrompendo as orações, disse, em nome de Jesus Cristo, te pergunto, Espírito, quem és e qual é tua pena? No instante em que pronunciou essas palavras, um silêncio sepulcral caiu sobre a capela. O arrastar das correntes cessou abruptamente. Mas o silêncio que seguiu foi pior que o ruído. Era um silêncio expectante, pesado, como se uma entidade houvesse detido sua marcha para prestar-lhe toda a sua atenção. As chamas das velas piscaram violentamente, e uma rajada de argelado percorreu a capela, apagando metade delas e submergindo o lugar em uma penumbra ainda mais profunda. E então, um único ensurdecedor clang metálico ressoou justo ao lado do Padre Michael, como se uma corrente massiva houvesse sido arremessada ao chão a seus pés. As mulheres gritaram. Michael saltou para trás, seu coração batendo descontrolado. Iluminou o chão com sua vela trêmula, mas não havia nada ali. Assustados, o grupo terminou suas orações apressadamente e abandonou a capela, deixando que a escuridão reclamasse o lugar. No dia seguinte, Michael investigou a história da capela. Descobriu que, durante a Guerra Civil, o terreno sobre o qual foi construída foi utilizado como um campo de prisioneiros improvisado. Um prisioneiro em particular, um homem conhecido só como Jedediah, foi acusado de traição e mantido acorrentado no porão da estrutura original. Foi torturado durante semanas, e segundo os registros, passava seus dias e noites rezando em voz alta, pedindo perdão. Morreu acorrentado, e seu corpo foi enterrado em uma tumba sem marca em algum lugar sob os alicerces da nova capela. O padre Michael compreendeu então a terrível verdade. O espírito de Jedediah não era maligno. Estava preso em um loop eterno, revivendo seu encarceramento e sua penitência. Às 3 da madrugada, a hora em que o véu é mais fino, as orações das mulheres devotas o despertavam, e ele se unia a elas à sua maneira, arrastando as correntes fantasmagóricas de seu interminável cativeiro, um prisioneiro na casa de Deus, buscando uma absolvição que nunca chegaria. Certas horas da noite pertencem aos mortos. Se você se atreve a passar a vigília conosco e escutar mais histórias da Hora Bruxa, dê um forte like no vídeo e inscreva-se. Mas tenha cuidado com os sons que você escuta na escuridão. História 8. A terra que se abria sozinha ao terminar a missa em Michoacán. A missa é o clímax da liturgia católica, um momento em que se crê que o céu e a terra se encontram. O altar é o ponto focal deste mistério, um lugar sagrado de sacrifício e comunhão. Mas em um pequeno e remoto povoado de Michoacán, o altar guardava um segredo muito mais obscuro. Para o sacerdote da paróquia, o final da missa não trazia paz, mas sim um terror crescente, pois cada vez que pronunciava as palavras finais, a própria terra, justo diante do altar, respondia de uma maneira blasfema e aterrorizante, rachava-se e se abria,
como se algo de baixo quisesse sair ou protestar contra o ato sagrado que acabava de concluir. O padre Elias era um homem de fé simples e arraigada, enviado à paróquia de San Juan Parangaricutiro, um povoado com uma história marcada pela fúria da terra, havendo sido parcialmente sepultado pelo vulcão Paricutim décadas atrás. A igreja era uma das poucas estruturas antigas que restavam, um bastião de fé contra as forças da natureza. No entanto, Elias logo descobriria que havia outras forças, muito mais antigas e sinistras, que residiam sob seu santuário. Tudo começou sutilmente. Depois de sua primeira missa dominical, ao dar a bênção final e dizer "podeis ir em paz", Elias escutou um leve rangido. Viu uma finíssima rachadura, como um cabelo, aparecer nas lajotas de pedra justo diante do degrau do altar. Era tão pequena que pensou que era só o assentamento normal de um edifício velho. Não deu maior importância. Mas no domingo seguinte, depois da bênção, o rangido foi mais forte, e a rachadura se fez visivelmente mais longa e larga. Alguns fiéis que estavam nas primeiras fileiras o notaram e murmuraram entre eles. Elias sentiu uma pontada de inquietude. A coincidência era estranha. Por que ao tentar novamente continuaria precisamente ao final da missa? Com cada missa que celebrava, o fenômeno piorava. A rachadura se converteu em uma rede de fissuras que se estendiam desde o altar. O rangido se transformou em um som de rechinamento, como se a pedra estivesse sendo submetida a uma pressão imensa desde baixo. O terror começou a apoderar-se da congregação. As pessoas começaram a evitar as primeiras fileiras, e uma atmosfera de pavor substituiu a de devoção. Sabiam, assim como o sacerdote, que isto não era natural. Elias tentou tudo o que lhe ocorreu. Borrifou o chão com água benta, celebrou missas de cura, rezou ladainhas aos santos. Nada funcionava. A terra sob sua igreja parecia rejeitar ativamente o sacramento. O clímax de cada serviço já não era a Eucaristia, mas sim um momento de pavor em que todos esperavam o som da terra se rompendo mais uma vez. Desesperado, Elias decidiu investigar a história da igreja, buscando nos arquivos empoeirados da sacristia. Ali encontrou um diário antigo, pertencente a um sacerdote do século XVIII que havia supervisionado a construção da igreja. As páginas, escritas com uma caligrafia trêmula, revelaram uma história espantosa. Antes que a igreja fosse construída, esse lugar era um centro de adoração para um culto pagão pré-hispânico que praticava sacrifícios humanos. Adoravam a uma deidade da terra, uma entidade sedenta de sangue e escuridão. Quando os missionários espanhóis chegaram, reprimiram o culto pela força. O líder do culto, um poderoso feiticeiro, foi executado nesse mesmo lugar. Antes de morrer, lançou uma maldição, jurando que a terra nunca aceitaria o Deus estrangeiro e que sempre reclamaria o que era seu. Para selar a maldição, foi enterrado vivo justo onde agora se encontrava o altar. O diário do sacerdote construtor detalhava os horríveis problemas que enfrentaram, ferramentas que desapareciam, operários que adoeciam misteriosamente, o mais alarmante, o solo que se negava a assentar. Apesar de tudo, construíram a igreja por cima, acreditando que a santidade do edifício suprimiria a maldição pagã. Durante séculos, pareceu funcionar. Mas agora, por alguma razão, a antiga maldade estava despertando. Armado com este conhecimento aterrorizante, o padre Elias soube que tinha que enfrentar a ameaça. Anunciou à sua congregação que celebraria uma missa especial de exorcismo. A igreja estava cheia, não tanto por fé, mas por uma curiosidade mórbida. Elias celebrou a missa com uma fervorosa intensidade que nunca antes havia sentido. Sua voz ressoava na nave, uma batalha de palavras sagradas contra um mal silencioso. Chegou o momento final. Parou-se diante do altar, com o coração martelando contra as costelas. Olhou para os rostos assustados de seus fiéis e depois para o chão rachado. Respirou fundo e pronunciou as palavras. A missa terminou. Podeis ir em paz. A reação foi a mais violenta que jamais haviam presenciado. Um estrondo profundo e gutural surgiu de debaixo do chão. A terra não só rachou, abriu-se. Uma fissura de vários centímetros de largura apareceu, percorrendo o corredor central desde o altar até a porta.
Da rachadura emanou um cheiro de terra úmida e a algo mais, a decomposição antiga. Um vento frio e fétido saiu da abertura, apagando todas as velas do altar e submergindo a igreja em uma penumbra repentina. Os fiéis gritaram e entraram em pânico, correndo para as saídas. O padre Elias ficou ali, paralisado, olhando a ferida aberta no chão de sua igreja. Havia tentado impor a paz de Deus, mas a terra sob seus pés havia respondido com um grito de desafio. A maldição do feiticeiro era real. O solo não só se abria, estava protestando, rejeitando a consagração, recordando a todos que debaixo da casa de Deus, uma deidade muito mais antiga e faminta ainda reclamava seu domínio. A igreja foi clausurada pouco depois, considerada insegura. Mas os moradores sabiam a verdadeira razão. Sabiam que não eram os alicerces que estavam falhando, mas sim a própria santidade do lugar, que havia perdido a batalha contra a alma obscura da terra sobre a qual foi construída. Às vezes, os lugares mais sagrados se constroem sobre os alicerces mais profanos. Se você se atrai por histórias onde o bem e o mal colidem de forma tão literal, demonstre seu apoio com um like e inscreva-se. Ainda há muitas camadas de terra para remover. História 9. A vela que nunca se apagava em Sevilha. O fogo é um símbolo poderoso. Pode representar a vida, a fé, a memória. Em um cemitério, uma vela acesa em uma tumba é uma oração silenciosa, um lembrete de que uma alma não foi esquecida. Mas as chamas são frágeis, vulneráveis ao vento e à chuva. O que você pensaria, então, de uma vela cuja chama se recusava a morrer? Uma chama solitária em um cemitério de Sevilha que ardia dia e noite, semana após semana, sem se consumir e sem que nenhuma tempestade pudesse apagá-la. Esta é a história de uma luz eterna que, em vez de trazer consolo, projetava uma sombra de mistério e pavor. O cemitério de San Fernando em Sevilha é um lugar de serena beleza, onde os mausoléus brancos brilham sob o sol andaluz. Antônio, o encarregado da manutenção, conhecia cada recanto daquele vasto recinto. Era um homem pragmático, não dado às superstições, mas havia algo que levava semanas perturbando sua lógica. Era uma vela. Estava situada sobre uma tumba sem nome, uma simples laje de pedra sem inscrição alguma, em uma das partes mais antigas e esquecidas do cemitério. Era uma vela de cera branca, singela, como qualquer outra. A primeira vez que Antônio a viu, assumiu que um familiar a havia deixado nesse mesmo dia. Mas no dia seguinte, a vela seguia ali, ardendo com a mesma intensidade. E no dia seguinte também. E no seguinte. Passou uma semana, e a vela não mostrava sinais de se consumir. O pavio permanecia à mesma altura, a cera não se derretia. Era uma impossibilidade física que desafiava qualquer explicação. Sua curiosidade se converteu em desconcerto. Tentou apagá-la. Soprou com todas suas forças, mas a pequena chama nem sequer vacilou. Era como soprar contra uma imagem pintada. Frustrado, tentou apagá-la com os dedos úmidos, mas ao aproximar-se, um calor intenso e inesperado o fez recuar. A chama, embora pequena, irradiava um calor desproporcional. Os dias se converteram em semanas. Sevilha foi açoitada por uma forte tempestade de outono. Ventos furacânicos e uma chuva torrencial varreram a cidade. Antônio estava seguro de que a tempestade finalmente apagaria a misteriosa vela. Na manhã seguinte, depois que a tempestade amainou, foi diretamente à tumba sem nome. O que viu gelou-lhe o sangue. No meio das poças e das folhas caídas, a vela seguia acesa, sua pequena chama ardendo tranquilamente, como se a fúria da tempestade não houvesse sido mais que uma suave brisa. O solo ao seu redor estava encharcado, mas a base da vela estava perfeitamente seca. O mistério da vela se converteu no assunto do pessoal do cemitério e de alguns visitantes habituais. Ninguém recordava quem poderia tê-la acendido, e a tumba sem nome não oferecia nenhuma pista. Não havia registros de quem estava enterrado ali, a tumba era tão antiga que sua história havia se perdido no tempo. As pessoas começaram a especular. Alguns diziam que era um milagre, a chama de uma alma santa. Outros, mais temerosos, sussurravam que era algo obscuro, uma luz infernal. Um historiador local,
ao saber da história, interessou-se pelo enigma. Passou semanas investigando nos arquivos da cidade, buscando qualquer pista sobre essa parcela do cemitério. Finalmente, encontrou uma referência em um velho mapa eclesiástico. O lugar não estava registrado como uma tumba, mas como o sítio onde, no século XVII, se encontrava um fosso dos desafortunados. Era uma vala comum onde se arremessavam os corpos dos não reclamados, os excomungados, os suicidas e as vítimas da peste, almas das quais se negavam um enterro sagrado. Segundo os documentos, a vala foi selada e coberta, e com o tempo, o cemitério cresceu ao seu redor, esquecendo o terreno profano que jazia debaixo. A laje de pedra sem nome não era uma lápide, mas sim um marcador para selar a vala. A vela não ardia por uma alma, mas por centenas. Armado com esta sombria revelação, o historiador compartilhou seus achados com Antônio. A natureza da vela mudou imediatamente na mente do encarregado. Já não era um simples mistério, era um farol para os esquecidos, para os condenados. Mas, quem a havia acendido? E por quê? A resposta chegou de uma maneira inesperada. Uma noite, Antônio viu-se obrigado a ficar no cemitério mais tarde do que o habitual devido a um reparo. Enquanto ia embora, a curiosidade o levou à tumba sem nome uma última vez. Na escuridão, a pequena chama era a única luz naquela parte do camposanto. Enquanto a observava, viu uma figura anciã e curvada aproximar-se da tumba. Era uma mulher tão velha que parecia uma aparição. Movia-se em silêncio, vestida de negro. Antônio escondeu-se atrás de um mausoléu e observou. A anciã não levava nenhuma vela. Ajoelhou-se diante da tumba e simplesmente colocou suas mãos em ambos os lados da chama eterna. Sussurrou umas palavras em um dialeto antigo que Antônio não pôde entender. A chama pareceu brilhar com mais intensidade em resposta. Depois de uns minutos, levantou-se e foi embora tão silenciosamente como havia chegado. Antônio esperou que se fosse e aproximou-se da mulher. Desculpe, senhora, disse com voz suave. É a senhora quem cuida desta vela? A anciã se virou, e seus olhos, embora turvos pela idade, tinham uma profundidade insondável. Eu não a cuido, respondeu com uma voz que era como sussurro de folhas secas. Eu a chamei. É uma promessa. Minha ancestral foi a última a ser arremessada a essa vala. Chamava-se Inês, e foi acusada de bruxaria. Antes de morrer, jurou que sua vontade manteria uma luz acesa sobre seus irmãos de infortúnio até que Deus recordasse de perdoá-los. Essa vontade passou de mãe para filha em minha família. Nós não acendemos a chama. Só vimos recordar a promessa que deve seguir ardendo. Dito isto, a mulher afastou-se na escuridão, deixando Antônio sem palavras. Compreendeu que a vela não estava feita de cera, mas sim da força de uma promessa, da vontade de uma alma transmitida através de gerações. Era uma chama que não podia ser apagada pelo vento ou pela chuva porque seu combustível não era deste mundo. E seguiria ardendo, um pequeno e desafiante milagre na escuridão, até o dia do juízo final. Há luzes que a escuridão não pode extinguir. Se esta história acendeu sua curiosidade, ilumine nosso trabalho com um like e inscreva-se para descobrir mais mistérios que se recusam a ser apagados. Talvez descubra que as chamas mais persistentes são as que ardem na alma. História 10. O féretro que chorava em Oaxaca. O luto é um processo cheio de rituais, e um dos mais universais é o choro. As lágrimas são a expressão da dor, uma liberação da pena que afoga o coração. Mas, o que sucede quando quem chora não é um dos enlutados, mas sim o próprio féretro? Que horror indizível se desata quando um caixão, a última cama de um ser querido, começa a exudar um líquido claro e salgado, como se a própria madeira estivesse derramando as lágrimas que o defunto já não pode chorar. Em um velório em Oaxaca, uma família descobriu que há penas tão profundas que nem mesmo a morte pode contê-las. A família Moreno reuniu-se em sua modesta casa em um pequeno povoado da Serra de Oaxaca para velar a matriarca, Dona Helena. Era uma mulher amada por todos, mas sua vida havia estado marcada por uma profunda e silenciosa tristeza após a trágica perda de seu único filho décadas atrás, uma dor da qual nunca se recuperou completamente.
O velório transcorria com a solenidade habitual, orações em voz baixa, o aroma de café e de flores de cempasúchio, e o choro contido de seus filhos e netos. O féretro de madeira de pinho, simples e sem adornos, descansava sobre 2 cavaletes no centro da sala. Foi por volta da meia-noite quando sua neta maior, Sofia, notou algo estranho. Enquanto ajustava as flores perto da cabeceira do caixão, viu uma gota de líquido claro formar-se na borda da tampa e cair lentamente ao chão. Pensou que era condensação pelo calor das velas. Limpou a gota e não deu mais importância. Mas pouco depois, viu outra gota, e depois outra. Formavam-se na junta entre a tampa e a caixa, e caíam com uma regularidade inquietante. Aproximou seu dedo para tocar uma das gotas antes que caísse. Levou-a aos seus lábios por instinto e sentiu um sabor inconfundível, eram lágrimas. Um arrepio percorreu Sofia. Chamou em voz baixa seu pai, um dos filhos de Dona Helena. No início, ele se mostrou cético, atribuindo ao estresse e à dor. Mas quando Sofia lhe mostrou como as gotas se formavam e caíam, seu rosto empalideceu. Logo, outros membros da família se deram conta. O murmúrio das orações parou, substituído por sussurros de incredulidade e medo. Todos observavam, hipnotizados, como o caixão de sua amada matriarca chorava silenciosamente. As gotas caíam de todas as bordas, um gotejamento lento mas incessante que começou a formar uma pequena poça no chão de terra batida. Não havia explicação lógica. O caixão estava seco por fora, a madeira era nova. Não podia ser resina, e certamente não era condensação. O fenômeno era tão antinatural quanto dilacerante. Um tio ancião, um homem versado nas tradições e superstições da região, aproximou-se do féretro. Olhou o choro da madeira com uma expressão de profundo pesar. Não é a madeira que chora, disse com voz grave. É seu espírito. Sua pena era grande demais para levá-la ao outro lado. Está chorando pelo filho que perdeu. Sua alma não pode descansar até que se reúna com ele. Suas palavras caíram como uma sentença sobre a família. Recordaram a história que Dona Helena raramente contava, como seu filho, um jovem chamado Mateu, havia se perdido nas montanhas durante uma tempestade e nunca foi encontrado. Nunca houve um corpo para enterrar, nunca um lugar onde chorar. Para Dona Helena, a ausência de seu filho foi uma ferida que nunca fechou, um luto perpétuo sem resolução. A atmosfera no velório mudou da tristeza ao terror sagrado. Sentiam que estavam sendo testemunhas de uma manifestação sobrenatural da dor de sua mãe. O choro do féretro se fez mais intenso, as gotas caíam mais rápido, como se a dor da alma presa em seu interior transbordasse. A família sentia-se impotente, sem saber como consolar um espírito que chorava desde o além. Foi Sofia quem teve uma ideia desesperada. Recordou que sua avó guardava uma pequena caixa de madeira com as poucas lembranças que lhe restavam de seu filho Mateu, uma fotografia descolorida, uma pequena cruz de madeira que ele havia talhado e uma mecha de seu cabelo de quando era bebê. Sofia correu ao quarto de sua avó, encontrou a caixa e trouxe-a à sala. Com mãos trêmulas, abriu a caixa e colocou os objetos sobre a tampa do féretro que chorava. Aqui está, vovó, sussurrou entre lágrimas. Mateu está com você. Já não tem que chorar. Podem descansar juntos. No instante em que as pertences de Mateu tocaram a madeira, ocorreu algo assombroso. O gotejamento cessou. A formação das gotas de lágrimas parou completamente. Um profundo silêncio encheu o cômodo, um silêncio que se sentia diferente, pacífico. O ar, que havia estado pesado e opressivo, pareceu aliviar-se. A família observou, prendendo a respiração. O féretro permaneceu seco. O choro havia terminado. Entenderam que o velho tio tinha razão. O espírito de Dona Helena havia estado preso por sua dor inconclusa. Ao reuni-la simbolicamente com as lembranças de seu filho perdido, haviam-lhe dado o consolo que necessitava para finalmente deixar ir sua pena terrena e continuar sua jornada. Enterraram Dona Helena no dia seguinte, colocando a pequena caixa de lembranças de Mateu dentro do féretro com ela. A tumba nunca mostrou sinais de umidade.
A matriarca da família Moreno finalmente havia encontrado a paz, mas sua família nunca esqueceria a noite em que foram testemunhas da dor mais profunda que se possa imaginar, a de um caixão que derramava as lágrimas que uma alma aflita havia guardado durante toda uma vida. A dor pode manifestar-se das formas mais inexplicáveis. Se esta história o comoveu e ao mesmo tempo aterrorizou, deixe-nos um like para honrar as almas em pena e inscreva-se para não perder nem uma única lágrima de terror. Descanse, se conseguir.